Oi pessoal, tudo bem? Então nós vamos começar mais um tema aí do nosso curso de Astrofísica 2, que é a astrofísica relativística. Na astrofísica relativística, a gente estuda como as previsões da teoria da relatividade, especial e geral, se aplicam aos fenômenos astrofísicos. A gente também estuda a questão do universo, a expansão do universo, da teoria do Big Bang e tudo mais. Mas essa parte de estudo do universo vai ficar para o nosso módulo de cosmologia, tá? Então, nesse curso de Astrofísica 2, a gente vai ver estrelas, galáxias e cosmologia. Agora é o momento que eu quero mostrar para vocês um pouco sobre a teoria da relatividade, né? Na versão especial e geral, as duas versões da teoria da relatividade, e mostrar alguns efeitos de relatividade na astrofísica em geral, né? E aí a gente vai deixar essa partezinha da cosmologia mais para o final do nosso curso, tá? A astrofísica relativística, ela tem se tornado a cada dia mais importante dentro do quadro geral da astrofísica. Ela não constitui, na verdade, uma parte separada da astrofísica, como se fosse uma sub-área da astrofísica. Porque, na realidade, a gente usa a teoria da relatividade dentro de vários fenômenos diferentes na astrofísica, como eu vou mostrar alguns agora para vocês vão ver, tá? E então, dá para dizer que a relatividade, a teoria da relatividade, ela está presente na astrofísica inteirinha. Mas a gente, por questões didáticas, consegue agrupar aí alguns fenômenos dentro dessa área de astrofísica relativística. Às vezes se fala desse termo astrofísica relativística querendo fazer referência a fenômenos muito energéticos, especialmente fenômenos ligados à física de partículas, tá? Mas de modo geral, a astrofísica relativística seria isso, aplicações da teoria da relatividade na astrofísica. Tanto previsões da teoria da relatividade, quanto também interpretações de fenômenos astrofísicos que só fazem sentido à luz da teoria da relatividade, as interpretações da teoria da relatividade, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha no que a gente pode falar sobre a teoria da relatividade e a astrofísica. Primeiro, eu quero falar para vocês um pouco sobre a questão da teoria da relatividade em si, ou seja, eu quero falar um pouco de alguns conceitos de teoria da relatividade para que a gente possa entender, né, como são feitas essas interpretações, tá? Então, primeiro a gente vai fazer isso, vai dar uma olhadinha em alguns conceitos de relatividade, tá? Vamos ter uma pequena introdução à teoria da relatividade. É claro que é muito curta, né? A teoria da relatividade, ela é muito grande e tem muitos aspectos a serem conceituados e entendidos, mas eu tentei fazer uma espécie de um resumo histórico e um resumo conceitual das duas versões da relatividade, tá? Primeiro, né, a gente precisa entender que quando a gente fala relatividade, a gente quer fazer referência a duas principais teorias da relatividade, porque ela tem, já falei várias vezes agora, duas versões. Existe uma versão que a gente chama de relatividade especial e existe uma versão que a gente chama de relatividade geral. As duas estão intimamente ligadas, as duas estão conceitualmente ligadas, mas elas são diferentes. E inclusive a matemática das duas é bem diferente. Enquanto a matemática da teoria da relatividade especial é bastante simples, tá? Bastante simples, ela não usa cálculo muito sofisticado, a matemática da teoria da relatividade geral pode ser bastante sofisticada, tá? A relatividade especial, ela trata de movimentos que acontecem normalmente com velocidade constante, embora ela não seja exclusivamente nesse cenário, tá? Mas normalmente a gente está falando, no âmbito da relatividade especial, de objetos que se movimentam com velocidade constante. E a gente está falando muito de velocidades, de massas, energias, tá? A gente está lidando com problemas de mecânica, em geral, tá? Problemas na física, né, ligados à mecânica, ou seja, deslocamento dos corpos, posição ao longo do tempo, energia envolvida nesses movimentos, etc. Isso é o âmbito da relatividade especial. E a relatividade geral, ela inclui a gravitação. E ela faz isso trabalhando com um conceito de referenciais inerciais e não inerciais, que é um tema muito importante dentro da física, né? Que eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, que é como a gente descreve, né, os movimentos dos corpos. A gente precisa descrever em relação a algum referencial.
esse referencial pode estar acelerado ou não, tá? Quando ele está acelerado, a gente diz que é um referencial não inercial, onde não vale a lei da inércia de Newton, tá? Existem outras maneiras de separar essas duas versões da teoria, tá? Uma maneira mais formal, mais precisa, seria dizer que a relatividade especial ela vale para sistemas onde o espaço-tempo é plano, o espaço-tempo de Minkowski, que a gente diz, e a teoria da relatividade geral vale quando o espaço-tempo não é um espaço-tempo de Minkowski, não se reduz, ela é mais ampla do que o espaço-tempo de Minkowski, tá? Espaço-tempo curvo. Basicamente seria isso. E então, muitas vezes, como eu disse, as pessoas vão dizer que a relatividade especial serve para descrever situações em que não há aceleração. E a relatividade geral, situações em que há aceleração. Mas essa diferenciação não é bem precisa, tá? Matematicamente, é possível você descrever movimentos acelerados usando a relatividade especial. É possível fazer isso, tá? Ela não está necessariamente limitada pela questão da aceleração. A questão mais formal é a curvatura do espaço-tempo ou não, tá? Mas é claro, essa é uma discussão que entra até num certo nível técnico, que não é o que está sendo proposto aqui nesse curso, né? Como uma introdução à relatividade e à astrofísica relativística. Agora, chama muita atenção que a relatividade, ela foi proposta pelo Einstein, e ela tem essas duas versões de movimento e de gravidade, né? A gente pode colocar assim, porque a relatividade ela superou a física do Newton. Ela é uma espécie de generalização da física do Newton, né? E o Newton, quando montou as suas leis, né, as leis da mecânica, ele também montou uma física, ele propôs uma física da gravitação, a chamada lei da gravitação universal de Newton. Então, tanto Newton quanto Einstein exploraram os mesmos problemas, mas com uma visão diferente. O Newton estudou a questão do movimento, das velocidades, das posições, né, das forças envolvidas em tudo isso, dos referenciais. E o Einstein também estudou isso, né, na relatividade especial. O Newton elaborou as famosas 3 leis de Newton da mecânica. E depois o Newton propôs uma lei, né, universal da gravitação. E o Einstein também, depois de estudar esses problemas, propôs uma lei de gravitação, que é conhecida como teoria da relatividade geral. Isso parece ser uma coincidência, mas não é, na verdade, uma coincidência mesmo, tá? Acontece que a gravitação, ela está intimamente ligada à forma como a gente define movimentos, espaço-tempo. Então, é natural que alguém que esteja estudando a questão dos movimentos, estudando a mecânica, naturalmente se pergunte sobre as leis da gravitação. É natural, a gente vai descrever um movimento, a gente precisa considerar o que acontece quando o corpo se movimenta sob a ação da gravidade. Então é por isso que esses dois grandes gênios, né, se debruçaram sobre os mesmos problemas. E é interessante, existe um paralelo tremendo na vida dos dois, né? Eu acho muito curioso isso. É interessante porque o Newton estudou muito a questão da luz e o Einstein também estudou muito a questão da natureza da luz. A questão da natureza da luz, tanto em Newton quanto em Einstein, é a fonte de várias visões que os dois tiveram sobre a física, sobre o universo, sobre a natureza, tá? E a gente vai ver isso um pouquinho nesse curso, né? O Einstein depois foi além, né? Ele estudou um pouco a natureza da luz nas suas propostas sobre a, então, nascente física quântica, tá? Mas isso a gente não vai tratar nesse curso, não faz parte desse curso falar um pouco de física, falar de física quântica necessariamente, né? Mas é interessante, tá? Esse paralelo da vida dos dois. E existe ainda um outro paralelo da vida dos dois, que é o fato de que os dois tiveram o que a gente chama de ano miraculoso. Tanto o Newton quanto o Einstein, as suas principais ideias de física surgiram como que num relâmpago, né? Num relance. O Newton, em 1666, ele propôs as leis da mecânica, ele propôs a lei da gravitação universal, ele propôs uma teoria, né, de cálculo, né, ou seja, uma nova área da matemática. E o Einstein, em 1905, publicou 4 artigos que mudaram a história da física, né? Entre eles estava o artigo da relatividade especial,
o artigo em que ele ajudava a fundar a física quântica, e a relatividade geral veio um pouco depois, não foi nesse ano que o Einstein publicou a relatividade geral, tá? E outros trabalhos que ele fez nessa época aí também, tá? Então, é bem curioso esse paralelo aí da vida dos dois, eles estão muito próximos, tá? E a gente, quando vai estudar a questão da relatividade, a gente precisa necessariamente olhar um pouquinho para a física do Newton, porque ela tem tudo a ver com as ideias do Einstein, né? O que o Einstein pensou, elaborou, etc., tem muito a ver com o trabalho do Newton, tá? Então vamos começar estudando um conceito chamado de relatividade galileana. A gente também pode chamar de relatividade newtoniana, mas nos livros de mecânica em geral se refere ao termo galileano, ou seja, a origem dessa ideia remonta ao Galileu, não ao Newton, né? O Newton é posterior ao Galileu. E a relatividade que a gente diz aqui é a relatividade de movimentos, tá? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, que seria o seguinte: imagina que você tem uma situação física em que duas pessoas estão no espaço sideral, tá? Então a gente tem aqui, a gente vai chamando esses dois personagens aqui de Bob e Alice, ou Alice, né? Seria o personagem A e o personagem B, na verdade, tá? Mas nos livros de relatividade se usa sempre esse nome, tá? O Bob e a Alice. Então a gente tem, o Bob e a Alice estão dentro de foguetes e eles estão viajando no espaço sideral. Então eles estão longe de qualquer planeta, longe de qualquer estrela, longe de qualquer fonte de gravidade. Então não tem gravidade nenhuma ali e eles estão viajando. E muito importante, eles estão se movimentando com velocidade constante. E porque eles estão se movimentando com velocidade constante, o pêndulo que cada um deles colocou pendurado no foguetinho aqui, ele fica exatamente na vertical, tá? Então ele fica perfeitamente assim alinhado na vertical. E eles não têm condições de saber qual é a velocidade em que eles estão. Isso é a base do princípio da relatividade galileana, tá? Eles não têm como saber qual é a velocidade deles. Inclusive, eles poderiam estar parados e o pêndulo continuaria na vertical exatamente como eles estão, tá? Em geral, muitas pessoas têm uma percepção errada de que se você estiver se movimentando, se você tiver uma velocidade, o pêndulo estaria se deslocando, né? Estaria deslocado para trás, por exemplo, né? Na direção de cada um deles, se eu estivesse me deslocando para frente. Mas isso não é verdade, tá? Isso só vai acontecer se você estiver se movimentando com aceleração, como a gente vai ver daqui a pouco. Se você tiver com velocidade constante, a sua velocidade não muda, o pêndulo vai ficar exatamente na vertical. E por causa disso, né, eles não têm como saber a velocidade com que eles estão. Na verdade, se um olhar para o outro, inclusive, eles não têm como dizer, o Bob não tem como dizer se ele e a Alice estão se movimentando, ou se só ele está se movimentando e ela está parada, ou o contrário também, se ele está parado e ela está se movimentando. A única coisa que eles podem afirmar aqui é a velocidade relativa de um e de outro. Eles não conseguem determinar a velocidade absoluta deles, porque eles não têm como fazer nenhum tipo de experimento. Então, o princípio da relatividade galileano diz que eles só conseguem determinar aqui a velocidade relativa deles. Existem outras formas de enunciar esse princípio, tá? Uma outra forma possível de enunciar esse princípio seria que as leis físicas são as mesmas no referencial dele e dela, independente da velocidade com que eles estejam se movimentando, tá? Tem várias maneiras, né, de enunciar isso. Mas o mais importante não existe um experimento de física, nenhum experimento de física que eles possam fazer e que possa dar a velocidade deles. Eu estou se deslocando a 30 km por hora, 60 km por hora, 1000 km por hora. Não existe esse experimento. E isso pode ser interpretado como uma limitação física ou pode ser interpretado como algo fundamental. Não existe velocidade absoluta. A velocidade é sempre relativa, só existe movimento relativo. Eu não posso falar da minha velocidade, eu só posso falar da minha velocidade em relação a um objeto, a minha velocidade em relação a outro objeto, velocidades relativas, tá? Não faz sentido falar de velocidades absolutas.
Embora a gente muitas vezes pense assim, né? Um carro está se deslocando na estrada a 30 km por hora, mas é em relação à estrada, esse 30 km por hora. Se eu estiver olhando um outro carro que esteja me ultrapassando, eu estou me deslocando, né, para trás em relação àquele outro carro. São sempre velocidades relativas. Você pode tentar imaginar vários experimentos, mas não existe velocidade absoluta. Agora, com a aceleração é bem diferente. É bem diferente, isso é muito curioso. Se eu estiver me deslocando de maneira acelerada, o pêndulo vai se deslocar para trás, tá? Então, aqui nesse mesmo exemplo agora, ao invés de terem velocidades constantes, o Bob está se deslocando acelerado para frente e a Alice para frente dela, né, para outro sentido. E o pêndulo do Bob vai vir para trás e o pêndulo da Alice vai vir para trás também. E tanto ele quanto ela poderiam medir o valor da aceleração que eles estão sofrendo a partir do ângulo do pêndulo, tá? Então, os dois poderiam pegar aqui e medir qual é o ângulo, né, que o pêndulo está fazendo com a vertical e a partir dessa medida de ângulo aqui, eles dizerem qual é a velocidade. Porque a aceleração, é como a coisa é tentadora, né? Porque quanto maior for a aceleração, ou seja, o aumento de velocidade deles, mais o pêndulo vai estar se deslocando, mais inclinado ele vai estar. Se eles mantiverem a aceleração constante aqui, se ela não mudar, a inclinação vai ficar constante o tempo todo também. Então veja, isso é muito curioso, eles não podem dizer em nenhuma situação qual é a velocidade deles, mas é muito fácil eles dizerem qual é a aceleração que eles estão sofrendo, tá? Então esse é um dos princípios, né, da relatividade galileana, e o Newton percebeu isso da aceleração. E ele percebeu então que a aceleração é diferente, que a aceleração marca uma situação distinta. E por isso ele definiu dois referenciais, duas maneiras de fazer as medições. Um referencial é chamado de referencial inercial e outro referencial é chamado de referencial não inercial. No referencial inercial, valem as leis de Newton, as 3 leis de Newton. Aqui estamos falando de um referencial inercial, onde valem as 3 leis de Newton. Quais são as 3 leis de Newton? A primeira lei de Newton é a lei da inércia. Ela diz que se um corpo tiver com força total resultante igual a zero, né, então ele vai permanecer parado ou vai permanecer se deslocando com velocidade constante, tá? Em relação ao observador, né? É o que a gente está vendo aqui, olha só, se o corpo aqui, o pêndulo, ele está parado em relação ao Bob, e então não há nenhuma força atuando sobre esse corpo. Ele está parado ou com velocidade constante em relação à Alice, né, esse pêndulo aqui. Não tem nenhuma força atuando sobre ele. Então a gente pode dizer que ele está num referencial inercial, ou seja, a gente pode definir aqui, né, um sistema de referência que esteja em cima desse pêndulo, tá? E ele é um referencial inercial. Assim como também, né, o pêndulo aqui em cima, o pêndulo da Alice, ele também define um referencial inercial, tá? Também dá para dizer que ele está definindo esse referencial inercial aqui, o pêndulo da Alice, tá? Então são referenciais inerciais. Nesses referenciais, o pêndulo aqui ele está parado, ou se deslocando com velocidade constante, depende de como é que eu estou olhando, né? E não há nenhuma força resultante sobre eles. Agora, no referencial acelerado é diferente. A gente percebe no referencial acelerado que há uma inclinação sobre esse pêndulo. Como há uma inclinação, tem que ter uma força atuando sobre ele, tá? Precisa ter uma força atuando sobre ele, porque quando você estuda aqui a decomposição das forças nesse pêndulo, né? Não tem como eu explicar esse pêndulo aqui, né, desse jeito, se eu não tiver algum tipo de força atuando sobre ele, tá? Então, como eu só consigo explicar isso daqui com uma força atuando sobre ele, a gente diz que isso aqui mas ele está parado, né? E eu não vejo força, na verdade, né? Eu não vejo ninguém empurrando o pêndulo. Ele está inclinado aqui, sem eu ver ninguém empurrando. Então é porque a gente está num referencial não inercial. É um referencial onde existe a aceleração, tá? Se o pêndulo ele está numa situação em que é preciso ter uma força e eu não estou vendo força, é porque eu estou num referencial acelerado. Existem muitos referenciais assim que a gente vive no nosso dia a dia, né?
em que aparecem o que nós chamamos na física de pseudo-forças. Tá? Por exemplo, se você pensar num gira-gira, num gira-gira, talvez até o gira-gira nem seja o melhor exemplo. Vamos pensar uma situação muito parecida com essa do pêndulo, antes de falar do gira-gira. Seria, por exemplo, você dentro de um carro, ou melhor, você na parte de trás, na caçamba, né, de um caminhão fechada, tá? E de repente você está lá nessa caçamba e tem uma bolinha no chão e essa bolinha começa a se deslocar na sua direção, de maneira fantasmagórica. Ou seja, você não está vendo nada, tá? Então tá você, a bolinha lá na frente. De repente a bolinha começa a se deslocar na sua direção. Você só tem duas conclusões para tirar porque ela está se deslocando na sua direção, né? Excluindo os fantasmas, né? Uma situação seria que alguma força está atuando naquela bolinha, você não conhece qual é essa força, né? Ou então você está num referencial não inercial, que está sofrendo uma aceleração, tá? E o exemplo do gira-gira é a mesma coisa. Quando a gente está num gira-gira, a nossa tendência no gira-gira é ser jogado para fora do gira-gira. Eu preciso me segurar no gira-gira para não ser arremessado, não cair. Essa necessidade de me segurar é porque eu sinto, né? Eu no gira-gira sinto que alguma coisa me tira de cima dele. Mas na verdade é porque eu estou fazendo um movimento acelerado. Eu deveria tender a me deslocar sempre na mesma direção, na mesma linha, mas não, eu mudo a minha direção, eu faço um círculo, né? A minha tendência é permanecer o meu movimento numa linha reta, tá? Que seria a lei da inércia, na verdade, né? Todo corpo que tiver uma força resultante igual a zero, ele vai tender a manter a velocidade constante, portanto a mesma direção de movimento, ou fica parado, né? Então, se não estiver acontecendo isso, é porque ele está no referencial não inercial, tem alguma força atuando sobre ele. Se a gente não vê nenhuma força, é porque ele está no referencial não inercial. A segunda lei de Newton é aquela F igual a ma, né? Que é o resultado, né, a força resultante vai ser igual à massa do corpo vezes a aceleração, ou seja, a massa é uma medida da inércia, o quanto é difícil de acelerar um corpo. E a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação, tá? Uma outra lei que não importa tanto aqui nesse contexto que a gente está trabalhando. Mas, basicamente, o Newton percebeu uma diferença entre os dois casos, os dois referenciais, tá? E ela nos conta muito sobre a natureza do espaço-tempo. Isso é muito interessante. O próprio Newton, no livro dele, que ele lidou com isso, né, no Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, o Newton elaborou, né, experimentos mentais para tentar entender essa situação. Então ele disse, né, que ele tentou entender por que a aceleração é diferente, né? O que acontece com a aceleração que a torna diferente da velocidade? Por que a gente consegue medir a aceleração? Então ele tentou imaginar, tem um experimento famoso que ele descreveu no livro dele, né? Que é o experimento de um balde cheio d'água. Quando você gira o balde, faz ele girar, a água sobe pela parede. Então você consegue perceber, tem um experimento que te indica que o balde está sofrendo uma aceleração. E ele foi discutindo, né, o que poderia estar fazendo essa água subir pela parede, a interação com outros corpos, é a própria velocidade, o que define a inércia, né? E essa foi a discussão do Newton, e essa discussão, na verdade, ela nunca foi resolvida, tá? O Newton discutiu um pouco filosoficamente, mas o fato é que num referencial inercial as leis dele funcionam muito bem, e mesmo num referencial não inercial a gente consegue escrever as leis com algumas correções, que são justamente o que a gente chama de pseudo-forças. Funciona muito bem as leis dele, a gente conseguiu aplicar. A discussão filosófica ficou deixada um pouco de lado, tá? Um pouco de lado para os filósofos da ciência, enquanto os físicos, os engenheiros usavam as leis que funcionavam. Então o pessoal continuou discutindo qual é a natureza da inércia, qual é a natureza da aceleração ser diferente, né, das outras, da velocidade, tá? E em paralelo também, os físicos discutiam, né, a natureza da luz, tá? E na época do Newton ainda não se tinha medidas com grande precisão, mas logo depois do Newton, os físicos começaram a fazer medidas sobre a velocidade da luz, tá? E foram percebendo uma coisa muito curiosa, sobre a velocidade da luz, que aparentemente ela não dependia do referencial onde você observava a velocidade da luz.
ela era medida, ou tinha o mesmo valor, em qualquer sistema de referência. Se eu estivesse me deslocando em direção à fonte de luz, tinha um valor. Se eu estivesse me afastando, tinha o mesmo valor. Se a fonte de luz estivesse se aproximando de mim ou se afastando de mim, tinha o mesmo valor. E isso é muito curioso. Eu estou resumindo bastante a história aqui, né? Porque a história é bem mais longa do que isso. Isso é muito curioso porque não é assim que os físicos esperavam que fosse. Os físicos acreditavam que a luz fosse uma onda. Não exatamente o Newton, mas outros físicos, né? Depois o Newton, ele queria que a luz fosse uma partícula, mas se mostrou que ele estava errado. Os físicos acreditavam que a luz era uma onda, como o som é uma onda, uma propagação ondulatória, né? E sendo uma onda, a velocidade da luz deveria depender do meio, porque é isso que acontece com as ondas. Você pode imaginar, por exemplo, né, uma caixa com água, né? Aqui a gente tem a superfície do mar, aqui você vê várias ondinhas aqui. Então uma caixa com água, se eu bato de um lado, vai aparecer uma ondinha que vai se propagar na caixinha. A velocidade da onda, né, em relação a mim, eu vou medir ela, vai depender da velocidade da caixa em relação a mim também. Olha só, se a caixa estiver parada, a onda vai ter uma velocidade em relação a mim, né? Se a caixa estiver, por outro lado, se deslocando, tá? Imagina a caixa dentro de um carro. Então a velocidade da onda em relação a mim vai ser a velocidade da onda na água mais a velocidade da caixinha, ou seja, da água como um todo em relação a mim. A velocidade de propagação de uma onda depende só em relação ao meio. E o que eu vou estar observando vai ser a velocidade da onda em relação ao meio no qual ela está se propagando, mais a velocidade do meio em relação a mim. Então esse exemplo da caixinha de água, né, dentro de um carro. Se o carro estiver se afastando, então a onda pode até estar parada em relação a mim. Se ele estiver se afastando com a mesma velocidade com que ela vem para mim, né, pode até estar parada, a crista da onda ficar sempre parada em relação a mim e o carro indo embora, né? A mesma coisa acontece com o som, que é uma onda. Quando a gente fala velocidade do som, é a velocidade do som em relação ao ar. Então, se o ar estiver se movimentando em relação a mim, né? Por exemplo, essa moça está gritando ali na beira da praia, né? Tem vento, a gente vê o vento balançando o cabelo dela. Então, o vento está vindo na direção dela, certo? Porque está jogando o cabelo dela para trás. O som que ela está fazendo está indo para frente. Então, ele está indo para frente com uma velocidade que é em relação ao ar. Só que o ar se movimenta em relação a ela. Então, para ela, o som dela está indo mais devagar, porque o ar está vindo na direção contrária. Se o vento estivesse soprando na outra direção, o som estaria indo mais rápido para ela, né? Do que se não tivesse vento, se o ar tivesse parado. É a mesma explicação da caixinha e as ondas em cima da caixinha que eu estava falando para vocês. Essas duas discussões aí eram discussões conceituais que permeavam a física e acabaram levando o Einstein a propor a teoria da relatividade especial. A discussão sobre os referenciais inerciais e a natureza da aceleração, tá? E as velocidades serem relativas, e a discussão em relação à velocidade de propagação da onda, em relação a que meio da onda de luz, em relação a que meio que a onda de luz se propagava. Então os físicos, isso foi uma discussão longa, né? Como eu disse, eu fiz um resumão aqui, bem grande, tá? É uma discussão muito interessante, mas tem muitos detalhes aqui. A gente precisaria, na verdade, de um curso de teoria da relatividade para poder entrar nesses detalhes todos, tá? Na verdade, os físicos foram percebendo, né, que não conseguiam detectar um meio de propagação da luz, uma espécie de ar da luz, né? A gente chamava de éter, tá? Eles chamavam de éter. Esse meio é um meio etéreo, né? Éter, por causa disso, né? Etéreo, onde a luz se propagaria. Então, se a gente estivesse movimentando, ó, aqui um astrônomo, né, em cima do planeta Terra, girando em torno do Sol. Se a gente estivesse se movimentando e existisse um meio em que a luz das estrelas se desloca, a gente deveria, né, quando a gente está se aproximando na direção do meio, ver uma velocidade mais alta da luz. Quando a gente está se afastando do meio, ver uma velocidade mais baixa. Então a gente poderia imaginar aqui vários experimentos, tá? Experimentos imaginando aqui velocidades relativas para medir mudanças na velocidade da luz. E não só mudanças na velocidade de propagação, mas outros efeitos sobre a luz, tá? Os físicos procuraram por vários efeitos desses
e alguns experimentos davam positivo, outros experimentos davam negativos, alguns experimentos eram inconclusivos, não se chegava a uma conclusão clara. O fato é que por volta do ano 1900, a época que o Einstein era jovem, estava discutindo isso, havia, na verdade, uma grande confusão na física. Uma confusão porque não se tinha clareza da existência ou não desse ente, né, chamado éter luminífero, tá? E essa discussão do éter luminífero, ela está muito ligada à questão lá que eu estava falando para vocês das velocidades relativas e da aceleração. Porque o éter luminífero, se ele fosse descoberto, ele poderia ser também uma explicação para a questão da diferença, né, que se observa nos referenciais, movimentos uniformes ou movimentos acelerados. O éter luminífero ele poderia ser uma espécie de referencial especial da natureza, em relação ao qual todas as coisas estão se movimentando, né, inclusive a luz. Então os físicos, não detectando o éter luminífero, poderiam, né, talvez pensar, né, que não existe um referencial especial desse, tá? Uma propriedade muito interessante é justamente essa questão da velocidade de propagação da luz em relação ao éter, que se não existe o éter luminífero, então uma conclusão lógica, se não há éter luminífero, uma conclusão lógica é que a luz deve se propagar com a mesma velocidade para todos os observadores. E isso é bem contraintuitivo, tá? Tente imaginar isso numa situação um pouco mais cotidiana. Quando você está dentro de um carro, e aí você vê uma pessoa na rua, né, um amigo na rua, e aí você vai jogar ali uma bola, né, uma bola para a pessoa. A bola com que você joga, a velocidade que a pessoa vai medir vai ser a velocidade com que você arremessou a bola e mais a velocidade do carro, né? Ou menos, depende da direção dos movimentos. Mas vai ser somada a velocidade da bola e a do carro. O que eu estou falando para vocês é que se não existe o éter luminífero, a velocidade de propagação da luz não depende da fonte. A estrela que está iluminando, ela pode estar vindo, né, com uma velocidade na sua direção e vai emitir um feixe de luz, e uma estrela parada emite um feixe de luz, e as duas, o feixe de luz vem com a mesma velocidade para você. Isso é muito contraintuitivo, tá? Mas os físicos estavam chegando nessa conclusão por volta de 1900. Quer dizer, como eu disse, havia uma grande confusão, né? Alguns experimentos apontavam nessa direção. E, como eu estava falando para vocês, isso está relacionado com a questão dos movimentos relativos. Então, o Einstein, em 1905, né, ele chegou à formulação da relatividade especial. E, basicamente, a história da relatividade especial começa com Einstein dizendo: esquece essa questão do éter, tá? Então eu vou parar por aqui e na próxima aula eu vou continuar explicando para vocês o que o Einstein queria dizer com isso, esquece o éter, e quais são as consequências para a física.